Olá a todos, bem-vindos a mais um Crime Ideia. Nessa edição especial, eu estou aqui com meu amigo professor de Geografia Rocha e aqui com meu amigo João Gabriel. E hoje a gente vai falar de movimentos sociais. Por isso que a gente está aqui hoje, especialmente com o Rocha. Hoje o Crime Ideia vai ser um pouquinho mais longo. Eu conto com a expectativa de vocês aí de que vai ser uma aula interessantíssima. Começo com o Rocha aqui perguntando qual que é a definição de movimento social? Como é que a gente pode definir o que é movimento social? Olá pessoal, movimento social a gente pode definir como um grupo organizado que tem por objetivo uma luta para atender uma necessidade respectiva daquela ou classe social ou daquela organização política ou de um movimento que tem por objetivo também atender interesses coletivos. Né? A noção assim de os movimentos sociais eles se originaram dos próprios descontentamentos das classes sociais dentro de uma ideia do marxismo que a sociedade feita através dessa luta de classes, então surgiu da necessidade das classes sociais apresentarem o seu descontentamento perante a sociedade estruturada em termos políticos, econômicos, sociais e até em termos culturais. Então, os movimentos sociais, eles datam aí da própria organização da estrutura da sociedade moderna. Os movimentos sociais, eles estão muito linkados à questão da democracia. E é lógico, quanto mais a democracia é infringida e mais é infringido os direitos humanos, mais a sociedade reage com os movimentos, pela luta de seus direitos, que pode variar desde uma associação de bairro pedindo melhoria para a questão da urbanização, quanto a luta pela igualdade racial, a luta contra a homofobia, a luta pela posse de terra, pela distribuição de riquezas. Então, os movimentos sociais são frutos da própria sociedade contraditória. Rocha, é interessante você trazer essa discussão que né, atualmente a democracia, com o recrudescimento do crescimento desses movimentos sociais, é notório que, vamos pensar assim, de 2013 para cá, nós tivemos uma crise muito grande dos movimentos, né, que surgiram no contexto de manifestações, etc., e perde uma base. Né? Se a gente vai pensar muito bem, tem uma diferença entre movimentos sociais e manifestações. Então eu queria que você apresentasse para o pessoal o que diferencia um movimento social de uma manifestação qualquer. Uma manifestação ela tem por objetivo demonstrar um descontentamento contra determinada situação. Agora, um movimento social ele é composto por grupo de pessoas mais engajadas, que elas lutam por um objetivo mais amplo de melhoria ou transformação em estrutura social. Por exemplo, uma manifestação ela pode ser contra o aumento da passagem de ônibus. Conseguindo ou não, ela pode esquentar, ou ela, no caso de for positiva, a perspectiva do resultado da manifestação, então passou aquilo, já deixa de existir. A gente pode pensar até que assim, existe uma diferença entre movimento e movimentação, né? Essa movimentação seria, de repente, esse embrião para o surgimento de um movimento futuro, caso aquela manifestação dê certo, caso aquela manifestação tenha saldo positivo, é interessante aí de repente transformar isso num movimento. A gente pode pensar assim? A manifestação ela não tem tamanha organização e engajamento das pessoas quanto o movimento social. O movimento social ele necessita de pessoas engajadas, ele necessita de recursos, ele necessita de uma estrutura, porque ele é uma luta muito mais ampla, é uma luta constante. Já a manifestação pressupõe-se que ela seja temporária, como por exemplo nós estamos vivendo um momento muito intenso de manifestação de oposicionistas ao governo atual no Brasil. Né? Então, se porventura eles tiverem êxito nas suas manifestações, elas vão deixar de existir, não tem motivo de ter uma manifestação com o objetivo atingido. Agora, os movimentos sociais eles buscam uma estrutura muito mais ampla, que seria profundas reformas nas estruturas da sociedade, que seriam mais difíceis de acontecer, como o caso do sem terra na luta pela uma reforma agrária,
o sem-teto na luta de uma distribuição da riqueza melhor e o acesso à moradia nos grandes centros urbanos. Então as manifestações ele tem esse momento que ela fica muito presa no momento histórico, né? E atual. Agora os movimentos sociais eles abrangem lutas históricas que muitas vezes esses movimentos podem apenas mudar de nome, mas uma roupagem ela permanece histórica, como o caso da luta pela posse da terra no Brasil. Nós tivemos várias roupagens de movimentos que lutam pela posse da terra, e alguns com revoltas armadas, outras com manifestações apenas, outras como forma de pressão política. A gente pode citar de revoltas armadas Canudos, Contestado, outras revoltas também, a revolta da Chibata, a revolta da vacina, a revolta dos Vintém, que na década de 50, no período da Copa de 50 no Brasil, faltou colocar naquele período a hashtag não vai ter Copa, né? Simplesmente na década de 50, porque a população dizia a mesma coisa. E nesse momento dessa revolta aí, nós vamos ter também que nesse período a população questionava a vinda da Copa do Mundo para o Brasil na década de 50 e ela questionava o profundo aumento do preço da passagem dos bondes no Rio de Janeiro e São Paulo. Então houve quebradeira, houve queima de ônibus, houve de bondes, né? Houve destruição e passou. Né? Assim como passaram as manifestações contra a Copa do Mundo de 2014. Mas os movimentos sociais eles buscam uma luta muito mais ampla, uma luta de profunda reforma na estrutura da sociedade. E por isso eles têm que ser mais estruturados. Qual que é a importância dos movimentos sociais hoje, né? Quando você pensa, por exemplo, que existem grupos que estão disputando, na verdade, as vozes das ruas aí, nessas grandes manifestações contra o governo PT, contra Dilma Rousseff, por exemplo. Isso faz parte de uma democracia, mesmo que pequenas parcelas desses grupos pedem volta à ditadura militar. Então, ressalta essa importância. O que na verdade acontece? É o uso da democracia ou não? Infelizmente os movimentos sociais, eles não, como nada no mundo, é isento de política, né? E a própria corrente ideológica, como você ressaltou anteriormente, dentro de cada movimento também cria o próprio partidarismo dentro desses movimentos. A questão das manifestações no governo Dilma, nós temos aqui que são manifestações muito importantes porque elas representam um processo democrático, sim. Um governo ele tem que ter uma oposição, o governo ele tem que ter alguém que fiscalize as suas ações, e esse governo ele tem que entender que ele tem que governar para todos, ou pelo menos para a maioria, né? E que o Brasil não é uma monarquia absoluta. Mas a gente tem que ressaltar a ideia de que essas manifestações elas ficam meio comprometidas quando eu coloco um cunho extremamente político e partidário. Algumas pessoas vão para essas manifestações propagando o discurso de ódio, né? E talvez, não sei se até pior do que o próprio discurso de ódio, seria ir para a manifestação pedindo o retorno do governo militar, que seria uma própria situação de dar um tiro no pé. Eu estou pedindo a volta de uma estrutura de um governo que não permite as revoltas, que não permite as manifestações, que não permite os movimentos sociais. Então, muitas dessas manifestações acabam se transformando em politizadas. E todas são politizadas, né? Politizadas num contexto assim de uma oposição irresponsável, uma oposição do quanto pior, melhor. Mas na atual conjuntura, como eu disse agora há pouco, são válidas, são movimentos democráticos, como todos os são, né? E deixa claro uma necessidade que não é toda a sociedade que está em comum com a política que foi eleita pelo PT, com a maioria dos votos, que deve ser respeitada por isso, porque a gente tem uma regra pré-estabelecida, né? E que a oposição deveria mostrar para ela que nem todos estão contentes com a política adotada após o início do mandato. O que parece às vezes é que essa parcela da população e dos políticos que apregoa ou que pelo menos manifesta esse posicionamento do quanto pior melhor,
a impressão que dá é que não se percebe que o abismo social que existe entre os mais pobres e os mais ricos aumenta. Cada vez que Crescente, né, desigualdade social. cada vez que você torce para um governo que está em crise, ele entrar mais em crise, que você torce para isso acabar logo, né, para Dilma cair e tudo mais, de certo modo você reforça a amplitude que existe entre o mais pobre e o mais rico, né? Porque o que é uma mudança de governo, por exemplo? Mas só para a gente fazer um comentário mesmo sobre esse assunto, mas na verdade eu queria agora, Rocha, que você fizesse para a gente, que você pontuasse aqui a localização desses movimentos sociais. Pensando nos movimentos sociais aqui no Brasil e dando de repente uma pincelada sobre alguns outros movimentos importantes que a gente teve pelo mundo. Sim, os movimentos sociais estão dispersos pelo mundo inteiro. Eles existem, como foi colocado no início do nosso assunto aqui, eles existem por causa do descontentamento de parte da sociedade com relação à situação vigente. Na atualidade, os maiores movimentos sociais hoje estão presentes, por exemplo, na Europa, um continente que está passando por uma crise econômica muito grande, e os movimentos sociais são por questões políticas, luta dos trabalhadores para não perder direitos adquiridos durante um momento histórico diferente do estado do bem-estar social, lutas pela questão ambiental, luta por reconhecimento de direitos, porque a crise no mundo, em momentos de crise, a gente sabe que em momentos de crise é mais fácil a direita extremista chegar ao poder, porque ela tem propostas que parecem mais simples, porque atingem a população menos esclarecida. No caso da Grécia, né? No caso da Grécia. Movimentos nazistas, né, que tomam conta de grande parcela da cidade de Atenas, por exemplo. Isso. O desemprego não é uma justificação, mas o desemprego ele gera mais xenofobia, porque o indivíduo desempregado, para se proteger no mercado, ele acaba por discriminar o outro por causa da sua origem, ele acaba discriminar o outro por causa da sua sexualidade, ele acaba por discriminar o outro por causa do seu sexo, e nós vamos ter que os movimentos sociais eles vêm para amenizar, para transformar, é uma eterna luta pelos direitos humanos. Então, pontuando a localização na Europa, hoje nós temos movimentos sociais que são ligados à questão de solucionar problemas da crise, quanto movimentos sociais separatistas, né? Que não deixa de ser movimentos sociais. Na Chechênia tem separatismo, na Ucrânia tem o movimento de separar da Crimeia e anexar-se à Rússia, na ex-Iugoslávia, na própria Espanha, na Irlanda do Norte. Nós vamos ter na África também movimentos sociais e manifestações, do qual se destaca muito a Primavera Árabe, muito cobrada no Enem por causa do seu contexto de ser uma das manifestações de grande porte no mundo, que foram iniciadas pelo poder das redes sociais, pelo poder da tecnologia. Um pouco antes dela, o movimento Occupy Wall Street, dentro do próprio Estados Unidos, né? E na Ásia nós temos aí também profundas manifestações, guerras, guerrilhas, a questão do Estado Islâmico, que não é um movimento social pela ótica da mídia ocidental, mas pela ótica do árabe fundamentalista. Ele está lutando pela criação de um Estado, de uma estrutura que ele acredita que é a correta para o seu povo. E para isso, nós temos isso causando outros grandes problemas, como o problema da própria imigração, né, que está virando um problema de situação incomensurável que isso vai tornar na Europa. No Brasil, nós temos as manifestações e os movimentos estão aí a todo momento. Nós temos os movimentos no Brasil, a luta pela igualdade sexual, né? A luta contra a homofobia, a Marcha do Orgulho Gay é um grande movimento social que acaba sendo criminalizado pela mídia conservadora, a Marcha das Vadias, o próprio movimento do Sem Terra. Qual trabalhador no Brasil que não tem uma visão, aquele trabalhador que com pequeno acesso à educação, que não tem uma visão que sem terra só quer tomar a propriedade de outro que lutou com muito sacrifício para obtê-la.
né? Então, as manifestações, os movimentos sociais estão espalhados pelo mundo. Posso deixar de citar, por exemplo, a luta pela igualdade racial na década de 60, com o pastor King, o próprio movimento de contracultura, né? O Maio de 68, né? O próprio movimento de contracultura de maneira geral, do jovem da década de 60, são movimentos sociais que estão espalhados pelo mundo inteiro. E o Brasil não fica fora disso, né? O Brasil, como é composto de uma sociedade de extremos, basicamente, onde eu tenho o rico, muito rico, né? E o pobre já está numa condição de, quando comparado a outros países que chegam ao 7º IDH mundial, né? Muito pobre quando comparado a ao 7º PIB, né? Quando comparado ao 7º PIB, nós temos um IDH de 84º, então mostra que, falando um pouco de matemática que não é muito forte meu, nós somos o primeiro em maior distribuição de renda, né? Então, numa sociedade assim tão adversa, uma sociedade de tão extremos, os movimentos sociais ganham ampla margem para crescerem e proliferarem. E como combatê-los? Porque existe um forte poder de combate do movimento social. Criminalização. A criminalização dos movimentos sociais. No Brasil, infelizmente, a maioria dos brasileiros vê os movimentos sociais como não luta pela igualdade, não uma luta pelos direitos humanos, mas um movimento que visa tirar algo de alguém que conseguiu com o suor do seu trabalho, né? A criminalização dos movimentos sociais talvez seja o maior adversário dos movimentos sociais aqui no Brasil. Perfeito. Então, é isso, né? Nós agradecemos ao professor Rocha por essa contribuição fundamental aqui sobre movimentos sociais e já deixamos o convite aí para estar acessando o nosso canal, para curtir nossa página lá no Facebook e estar contribuindo, né? Se inscrever no nosso canal, o Clima Ideia. Muito obrigado, Rocha, e um abraço a todos e a todas. Valeu, pessoal. Obrigado. Olá, galera. Olá. Dei errado já.